que vai apresentar, então, primeiro, né, um dos concursos, que é o diagnóstico energético do CEL Butantã. Ele vai complementar depois as informações, tá? Então, professor Alberto, passo a palavra a você, lembrando que nós temos, né, cada concurso, cada professor responsável por cada concurso terá 20 minutos no máximo para apresentar, tá? Então, professor Alberto, fique à vontade. Tá bom. Obrigado, Regis, obrigado pela introdução, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, e eu agradeceria que a gente, como falou o professor Otávio e o Regis, esse aqui é um trabalho de uma equipe, então eu queria agradecer aí a participação da equipe que ajudou aqui a montar o concurso, que é o professor Edivaldo, a professora Adriana, o professor Carlos, né, junto com o Rafael da Prefeitura, que nos auxiliou a desenvolver o concurso aqui, o edital do concurso. Eu vou compartilhar minha tela aqui agora. Ok. Só pedir para ver se tá todo mundo me vendo aí. Está vendo a minha tela? Tranquilo? Sim. Opa, Roberto, estamos vendo. Obrigado. Então, como falou o professor Regis e o professor Otávio, esse aqui é o prêmio, né, desse ano, é um Engenharia em Ação na cidade de São Paulo, prêmio Engenheiro Mário Covas, aí no período de 2021 e 2022, e o tema que a gente vai tratar no concurso que eu estou coordenando, ele está associado à redução das emissões de CO2 de prédios e instalações públicas municipais da cidade de São Paulo, voltados aí com aspecto usando aí, né, a aplicação de medidas de eficiência energética para esses prédios e instalações públicas. Só para dar um contexto para vocês, em termos de prédios públicos municipais, a gente tem da ordem de 4.145, desses 284 estão em média tensão, então a gente tem aí 50% desses prédios que representam o custo anual de energia para a Prefeitura de São Paulo, tá? Os demais 3.861, eles estão em baixa tensão, e o consumo anual total, né, desses prédios todos está girando em torno de 280 gigawatt-hora por ano, tá? A colocação do CEL aqui, que a gente vai falar depois, que vai ser o prédio que nós vamos utilizar como objeto de estudo, ele representa 58 unidades na Prefeitura de São Paulo, e como vocês estão vendo aqui pelo quadro aqui do lado, a questão de uso, né, da parte de residências e serviços, que a gente chama aqui, né, que seria a parte de edificações, ela representa no Brasil, em dados de 2019, praticamente quase 16% do uso da energia no Brasil. Então, é um impacto muito grande, um setor que tem um impacto muito grande do ponto de vista de aplicação e de, como eu diria, de uso, né, da energia na cidade de São Paulo. Em 2021, nós tivemos o lançamento do PanClima de São Paulo, que vocês estão vendo aqui do lado, aqui é a capa do lançamento aí do documento. Nele, a gente tinha aqui várias metas, né, para que a cidade de São Paulo se propôs, se alinhando com o grupo C40 de cidades eficientes, energética e sustentáveis. Entre as várias metas que estão descritas no plano, né, nós temos para 2025, a gente tem que definir critérios de eficiência energética nas edificações no Código de Obras e Edificações. Para 2030, expandir essas reformas e melhorias, tornando mais eficiente todo o portfólio de edificações da cidade. Isso é uma meta muito importante para que em 2050 a gente consiga atingir a meta, né, que é proposta no plano, de a cidade de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, atingir a condição de emissão zero. Tá? Isso está tudo muito atrelado ao que a gente chama dos ODS, né? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, basicamente os dois principais que estão ligados a essas ações que nós estamos conversando hoje, estão ligados às cidades e comunidades sustentáveis, e o 13, né, que é combate a alterações climáticas. Nós estamos vivendo um momento muito importante, tá? Porque, dando um contexto aí, a gente tem um grande potencial nos prédios que estão hoje em operação para implantação de ações de eficiência energética. E aqui vocês estão vendo um quadro, isso aqui foi dado de 2016, mas o que eu queria ressaltar é que, no caso, isso não é uma questão para mostrar a amplitude disso mundial, tá? Então, isso aqui
voltado para o mundo, mas vocês veem que, ó, residências, que é o nosso, a gente está com um foco aqui interessante, e edifícios comerciais, e aí entende-se também entram os edifícios públicos, as prefeituras, etc. tal, respondem por quase um pouco mais de 17% de toda a emissão de gás carbônico no mundo, tá certo? Nós estamos falando aqui de 49,4 gigatoneladas de carbono no ano, tá certo? Então, isso é um impacto muito grande e a gente tem um potencial muito grande para reduzir o consumo de energia e, consequentemente, reduzindo a emissão de CO2 nos prédios existentes. É claro que também, como está dito no Plano Clima, a ideia também é que essas ações possam também reverter-se para prédios novos, redirecionando, né, os projetos e as avaliações de maneira que a gente consiga também, para os prédios novos, começar a modificar, né, o panorama das edificações na cidade de São Paulo para atingir essa meta de 2050 de ser emissão zero. Nós estamos, como eu falei, na porta, já estamos aqui vivendo os efeitos do aquecimento global, né? Vocês estão vendo aqui também um gráfico retirado do Panclima, em que foi feito um levantamento das temperaturas na cidade de São Paulo. O gráfico aqui em azul mais claro é a temperatura média, tá certo? Desculpa, a temperatura média é o azul escuro, o mais claro é a precipitação, perdão. Temperatura mínima e a tendência de precipitação. O que vocês estão vendo aqui, na realidade, essa linha que é o mais importante, que é a tendência de temperatura média, que é o que é mais interessante a gente colocar aqui, vocês veem que eu tenho um aumento de 1981 a 2047, que seria o nosso final. Se a gente não fizer nada aqui, nós vamos ter um aumento na temperatura média da ordem de 3 a 4 graus, no ponto de vista da cidade de São Paulo. Isso tem um impacto muito grande no que diz respeito ao desempenho das edificações, principalmente aquelas em que você tem climatização, tá? Então, quando a gente está falando aí do aquecimento global e da questão de redução da emissão de carbono, passa por uma avaliação de eficiência energética. A gente precisa fazer uma lição de casa antes, quer dizer, tentar mostrar e tentar implantar ações para reduzir o consumo dos prédios, para que com isso depois, com outras ações que vão ser mostradas aí com o concurso de energias renováveis e gestão, a gente possa reduzir a emissão de carbono desses prédios, tá certo? Quais são os objetivos do concurso no caso de eficiência energética, tá? Primeiro, como falou, a professor Otávio e o professor Regis, é a participação de alunos de graduação. A gente acha muito importante que eles estejam envolvidos, né, nos problemas reais da cidade, fazendo com que isso dê uma contribuição para a melhoria de um todo, de uma comunidade, né, que é a nossa cidade. Então, eu acho que é importante isso, e isso vai dar um caráter muito interessante, né, de um problema real sendo enfrentado, né, isso para a formação dos alunos. Eu, como professor da área de engenharia, entendo que isso é essencial. Quanto mais a gente tiver proximidade dos problemas reais que a sociedade está enfrentando, e a gente propor soluções e entender isso, né, como uma oportunidade para enriquecimento, melhoria da formação, complementação da formação dos alunos, eu acho que é sempre favorável. A ideia com isso é que a gente defina uma edificação, tá certo? No caso, nós estamos pensando aí no Céu Butantã, que seria provavelmente a edificação a ser utilizada para esse primeiro concurso, tá certo? E a ideia é que a cada ano, né, que vai se repetir no concurso, a gente vai selecionando uma edificação que vá ser objeto de estudo, tá certo? A questão é olhar como é que está a gestão energética de água e como é que a gente vai fazer para fazer a redução de emissões de CO2 nessa edificação. Com isso, as equipes que vão ser formadas, tá certo? A ideia é que elas proponham soluções viáveis, de maneira a reduzir a emissão de CO2, e, como eu falei, isso passa por um processo de eficiência energética, tá certo? E isso tudo vai trazer o que a gente chama de um dos objetivos também desse tipo de ação que nós estamos fazendo aqui hoje, é o engajamento dos futuros profissionais no desenvolvimento de projetos energeticamente eficientes. Então, a preocupação aqui é colocar desde no início, aí, quando ele está indo em formação, quer dizer, são alunos que estão na graduação, estão durante, né, estão ao longo aí da formação deles, estão no período de formação deles, eles já se engajem em problemas reais para buscar soluções viáveis do ponto de vista de redução do consumo de energia, tornando as edificações mais eficientes.
o que a gente está entendendo como escopo? É claro que aqui eu estou, como a gente tem um tempo curto, eu não estou detalhando todas as questões da proposta do concurso, mas os principais pontos, tá certo? E nesse caso aqui, a questão importante, como a gente falou, como a gente está preocupado com a emissão de CO2, é entender como é que é esse impacto, né, nas reduções, qual que é a estimativa de impacto quando as equipes propuserem as ações relativas à redução de consumo de energia, qual vai ser o impacto disso nas reduções de CO2? É importante que isso tenha uma viabilidade econômica, né? Então, a avaliação dos custos e o tempo de retorno dos investimentos é um parâmetro importante que nós vamos levar em consideração na hora da avaliação dos projetos. Com isso também, uma verificação da viabilidade tecnológica, ou seja, são soluções que são possíveis de serem implantadas, tem que ter uma funcionalidade, então tem uma preocupação aí com a questão não só da implantação, mas também da operação e da manutenção, e eventualmente alguma questão legal que possa ser, que eventualmente apareça durante o processo. Mas o importante é que as soluções tenham que ter um escopo de tal maneira que elas possam ser passíveis de serem implantadas. Né? A gente tem que ter, o engenheiro, né, o estudante de engenharia, ele tem que ter isso presente. Né? É importante fazer uma solução, mas uma solução que seja viável, não só tecnicamente, mas também economicamente, para que ela possa ser efetivamente implantada. Além disso, a gente procura também que, quando for feitas as soluções, elas sejam passíveis de uma generalização, ou seja, que apesar de a gente estar estudando um prédio em particular, como a gente já comentou, esse prédio vai ter outros similares dentro da região metropolitana de São Paulo. Então, é interessante a gente verificar se essas soluções que estão sendo propostas, elas podem ser utilizadas em outros prédios, de maneira que você pode multiplicar o efeito das soluções para os outros prédios, de maneira que isso também, o efeito de redução de emissão de carbono também seja multiplicado. E com isso, né, fechando aqui, a propor um plano de ação para implementar isso, ou seja, verificar o quadro, né, o diagnóstico da edificação, avaliar o impacto da redução de CO2 com as estratégias impostas, ou propostas, pelo menos, avaliar os custos e o tempo de retorno e a viabilidade técnica funcional. Com isso, você está montando um plano de ação que vai ter que ser proposto para que essas ações todas sejam implementadas de uma maneira adequada. E é claro que isso tudo vai ser colocado, né, na balança na hora da avaliação de cada uma das soluções que forem apresentadas para a gente, tá certo? Como é que vão ser compostas as equipes do concurso, tá? A ideia é que são equipes de 3 a 6 alunos, tá certo? Cada equipe tem que ter um professor orientador e, eventualmente, pode também ter um orientador auxiliar, que pode ser um professor ou um aluno de um programa de pós-graduação, um aluno de mestrado ou doutorado. Isso fica a critério aí da instituição. Mas é importante que tenha um professor orientador e a equipe seja desta ordem de alunos da mesma instituição, né, de 3 a 6 alunos, tá certo? Nós estamos imaginando que vai ter uma participação de até 20 equipes, essa é a nossa expectativa, tá certo? Por enquanto, a gente está imaginando que vai ser, por enquanto, uma equipe por instituição. Caso, depois dessas primeiras equipes inscritas ainda tenham vagas, não sejam preenchidas as 20 vagas, a gente define primeiro essas primeiras equipes como um grupo geral 1. Se não tiverem vagas preenchidas, a gente admite aí equipes, uma segunda equipe, por exemplo, da instituição, então a gente vai chamar isso aqui de grupo geral 2, e se ainda assim, depois dessa segunda preenchimento de vagas, continuar tendo vagas remanescentes, a gente gera um grupo geral 3, que seria aí, abrindo aí para mais equipes da mesma instituição e assim por diante. Então, a ideia é que primeiro a gente privilegie pelo menos uma equipe de cada instituição de ensino superior que tenha no seu escopo aí em cursos de engenharia, tá? E à medida que a gente for preenchendo as vagas, a gente vai liberando em função dessa demanda, para que a gente tenha, a ideia aqui é que todas as instituições de ensino tenham pelo menos uma equipe inscrita para participar do concurso, tá certo? Como é que vai ser avaliado os projetos, tá? A ideia é que, primeiro, claro, a qualidade dos documentos apresentados vai ser um critério importante para que a gente possa ter aí uma qualidade de entendimento, né, do que está sendo proposto. Quantas pessoas vão ser beneficiadas, então aquilo que a gente falou, a generalização das soluções, claro que quanto maior
o impacto, né, da solução. Claro que isso vai ter um peso bem maior no ponto de vista da avaliação. Uma boa identificação do problema, então aí cabe aí uma análise, né, e aí que vem muito da engenharia, né, como é que tem esse problema, como é que se identifica, quais são as soluções, e aí a gente vai prezar muito a criatividade e a originalidade das soluções, tá certo? Também, da mesma maneira, a eficiência e o potencial da solução e a sua aplicabilidade, de forma que soluções com mais potencial, com maior aplicabilidade, claro que vão ter aí um impacto maior, tá certo? E junto com a questão da escalabilidade, ou seja, permitir aí que você possa produzir e reproduzir essas soluções em outros edifícios similares, tá certo? Levando em consideração todos os resultados econômicos, ambientais e benefícios técnicos para a construção, tá certo? Então, a gente está entendendo que esse é um projeto multidisciplinar, que nós estamos privilegiando, lógico, nesse primeiro momento, equipes formadas por alunos de cursos de engenharia, majoritariamente de engenharia, mas é claro que é possível também a possibilidade da participação de alunos de outros cursos, como arquitetura e design, mas majoritariamente a gente está buscando aí equipes formadas com alunos da área de engenharia, das engenharias, né, mecânica, civil, elétrica e assim por diante, tá certo? Alguns outros aspectos que vão ser levados em consideração na hora da avaliação são esses, quer dizer, a preocupação com saúde pública, né? Nós estamos vivendo aí um momento em que a questão de qualidade do ar interno, qualidade da condição do uso de ambientes fechados é muito importante, então se as soluções que forem pensadas também privilegiarem esse tipo de aspecto, também vão ser levadas em consideração em maior conta, por conta dessa preocupação adicional, né? Eventualmente, alguma questão de mudança de estilo de vida, uma melhoria, uma educação ambiental, com tudo isso, uma melhoria da governança com relação às edificações, quer dizer, todas as soluções que facilitarem esses aspectos tem sempre uma possibilidade de ter uma melhora na sua avaliação, tá certo? E, é claro, pensar na participação pública e cidadania, que nós estamos vivendo em comunidade. Então, as soluções têm que ser pensadas não só para aquela edificação, mas entender o entorno dessa edificação, se ela está, onde ela está inserida, qual que é o bairro, qual que é a situação do entorno, porque muitas vezes isso também afeta as soluções, tá certo? Como categorias que nós estamos premiando, a gente tem proposto 4 categorias, tá? Nós vamos ter a de melhor avaliação diagnóstica, que é uma parte importante do processo, quando fazer o diagnóstico da edificação, a melhor propostas de solução, então tem aí pensando aí, avaliando todos esses aspectos que eu mencionei anteriormente, que vão trazer soluções criativas, inovadoras, que vão permitir aí uma melhoria, né, do desempenho das edificações na região metropolitana de São Paulo, voltados aí para prédios da prefeitura. Também nós vamos premiar que é o melhor plano de ação, que teve aí pensado todos aqueles aspectos que eu comentei anteriormente, visando aí a generalização e a escalabilidade da aplicação das soluções propostas, certo? E é claro que nós vamos ter o melhor projeto. Vai ser uma combinação de todos aqueles aspectos para avaliar o melhor projeto associado aí à proposta que nós estamos fazendo. Cada um desses 3 aqui fazem parte do projeto completo da equipe, tá certo? Mas a gente entendeu que a gente pode avaliar separadamente esses quesitos e eventualmente dar premiações diferentes e o que vai ser o melhor projeto vai ser a combinação conjunta de todas essas questões aqui, dando né, o melhor conjunto vai ganhar aí como melhor projeto. Então, a ideia é sempre privilegiar aspectos separados das soluções, mas o conjunto também vai ter que ser levado em conta e vai ser o grande prêmio que vai ser o melhor projeto aí do concurso. Eu agradeço aqui a atenção, eu me adiantei um pouquinho, mas a gente vai ter um espaço para perguntas. Eu agradeço novamente a oportunidade aqui dada pela Prefeitura para a gente poder desenvolver esse trabalho e poder participar de uma ação tão importante que a gente entende que é melhorar o desempenho, melhorar as condições das edificações da cidade de São Paulo, buscando aí uma redução do nosso impacto ambiental, tentando, né, eventualmente, localmente resolver alguma coisa para talvez, no global, a gente também melhorar, tá certo?
Aqui está o e-mail, né, de contato para o caso do concurso de eficiência energética e o site onde estão todos os concursos, tá certo? Para vocês poderem dar uma olhadinha, já começar a ter uma informação um pouco mais detalhada sobre ele, e à medida que for caminhando aqui ao longo dos próximos dias, a gente vai alimentar esse site com mais informações e mais detalhes sobre a questão da programação, datas e entregas que têm que ser feitas de cada concurso. Eu paro por aqui, eu agradeço muito a atenção de todos e retorno a palavra aí para o Regis, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Alberto. Parabéns pelo trabalho seu e da sua equipe na estruturação desse concurso, né?